Olá, que Deus te abençoe no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo a você a respeito dos dons do Espírito. Eu sou o pastor Chiro Vargas. Gostaria de pedir a você que você compartilhasse este vídeo, que você desse like lá no canal. Se você não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, Pastor Chiro Vargas, compartilhe para mais pessoas, para que nós possamos estar abençoando mais vidas. Nós estamos trazendo uma série de estudos simples e práticos a respeito dos dons do Espírito, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito do dom de línguas. Esse dom, ele é um dom que, quando há a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes, né? Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que quando aqueles 120 estavam lá reunidos em oração, em busca, o Espírito veio sobre eles como línguas de fogo e eles começaram a falar em novas línguas. E essas línguas lá falam, né, que eles falavam na língua dos povos que estavam ali. Então nós precisamos entender, queridos, que quando nós falamos do dom do Espírito, do dom do Espírito, que é o dom de línguas, nós estamos falando tanto daquele dom manifestado que Deus nos dá para nós podermos até mesmo falar em línguas de outras nações. Por exemplo, eu já ouvi testemunho de pregadores, né, pastores que chegaram numa determinada nação e eles não sabiam falar a língua daquela nação. Eles pediam intérprete, né? Só que quando eles abriam a boca para começar a pregar, vinha a capacidade, o dom vinha sobre a vida deles e eles falavam na língua daqueles povos. E também nós temos que entender que o dom de línguas, ele está relacionado ao dom de línguas estranhas. Ele é o dom de línguas estranhas, na verdade, não está relacionado, que é uma capacidade que Deus dá para a própria pessoa. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem clara e explícita que o dom de línguas ele é para edificação da pessoa. Então, quando eu oro em línguas estranhas, eu estou edificando a mim. E o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz assim: segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato que ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistérios. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, e ele está sendo bem claro que aquele que fala em línguas estranhas, ele não está falando aos homens, ele está falando a Deus. Então, há duas categorias aqui. Há aquele dom de língua que ele vem, né? E ele vem até mesmo para nos capacitar para falar em línguas estrangeiras, porém também há a questão do dom de línguas estranhas relacionado a uma intimidade com Deus. Quando o Espírito Santo ele te capacita para você orar em línguas estranhas, né? Aquilo que nós chamamos de gloselia. E essas línguas estranhas, elas é uma comunicação direta entre Deus e o homem, porque Paulo ele deixa claro aqui que ninguém compreende aquilo que está sendo falado, a não ser que depois lá na frente, quando nós falarmos do dom de interpretação das línguas, né? Quando Deus dá o dom de interpretação para alguém interpretar o que está sendo falado ali, e aí já é uma mensagem específica para a igreja, quando Deus usa alguém no dom de interpretação de línguas, mas esse dom é para que haja uma edificação da pessoa. Nós vemos assim que todos os dons eles capacitam as pessoas para a obra de Deus, né? Para trabalhar no reino de Deus. Mas o dom de línguas estranhas, ele vai capacitar a pessoa para trabalhar no reino de Deus. Então, quando eu falo em línguas estranhas, eu não estou falando aos homens, eu não estou falando com os demônios, eu não estou falando com os anjos, eu estou falando diretamente com Deus. Quando eu falo em línguas estranhas, né?
quando eu tenho o batismo do Espírito Santo, né, e eu abro minha boca para falar em línguas estranhas, cria-se diretamente um canal com Deus. Olha que coisa interessante isso, cara, queridos. Como é bom, né? E como nós precisamos buscar o dom de línguas, né? Porque este dom aqui, ele vai nos dar um canal direto com Deus, é um canal de acesso que nós vamos ter, é uma intimidade que nós vamos ter com Ele, né? Então, às vezes as pessoas elas têm dificuldade em orar com as suas palavras, né? Tem pessoas que não conseguem ficar 5, 10, 15 minutos orando na sua língua original. Por exemplo, nós somos portugueses, né? A nossa língua ela é a língua portuguesa. E tem pessoas que elas têm dificuldade de quando elas dobram o joelho e orarem na língua portuguesa 5, 10, 15, 20, 30, uma hora. Mas quando a gente começa a falar em línguas estranhas, né? Quando nós começamos a exercitar esse dom de falar em línguas, nós estamos criando diretamente um canal com Deus. Imagina só. É como você pegar um telefone e ligar diretamente para o céu e quem atende é o próprio Senhor Jesus. E você está falando com Ele. Você está falando em mistérios. Ninguém na tua volta está entendendo o que está sendo falado. Ninguém na tua volta às vezes compreende aquilo ali. Porém, Deus compreende. Por quê? Porque às vezes a gente vai orar na nossa língua normal, na nossa língua terrena, e a gente vai estar pedindo coisas para Deus ali que não, nós nem precisamos daquilo ali. Nós não temos necessidade nenhuma daquilo ali. E quando eu falo em línguas estranhas é diferente, porque quando eu falo em línguas estranhas, eu não estou pedindo aquilo que eu preciso como homem apenas. Eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar coisas com Deus, até mesmo em relação a imperfeições na minha vida, né? A mudanças na minha vida. O Espírito Santo ele tá usando ali a minha boca para dizer, Senhor, ele não precisa de um carro, ele precisa largar aquele pecado. Senhor, ele não precisa daquela casa. Na verdade, ele está precisando se consagrar mais, ele está precisando da tua ajuda. O falar em línguas, então, queridos, ele é uma comunicação direta com Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém compreende, pois fala em mistérios. Mistérios para quem? Para os homens, não para Deus. Quando nós falamos em línguas estranhas, os homens não entendem. Tanto é que lá em Pentecostes, né, quando eles começaram a falar em outras línguas, quem estava na volta disse, esses homens estão bêbados, e a recém é 3 horas da tarde. E na verdade eles não estavam bêbados, eles estavam cheios do Espírito Santo. Havia vindo o batismo do Espírito Santo sobre a vida deles. Assim como na igreja acontece muito isso. Às vezes a gente vai, quando a gente não, no começo lá, quando eu não conhecia bem a palavra, eu comecei a frequentar a igreja, né? Eu via as pessoas falando naquelas línguas. Eu ficava me perguntando, mas o que é isso? O que está acontecendo? Né? Será que eu tô num hospício? Eu questionei isso. E eu só fui entender plenamente isso quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. E quando a gente começa também a compreender, né, a estudar a respeito desse dom. Então a gente vai ver que esse dom, ele foi criado, né, ele foi dado pelo próprio Deus para que nós pudéssemos ter um canal de acesso diretamente com Ele, né? Pudéssemos falar com Ele, falar em mistérios. No versículo 4 diz assim, de 1 Coríntios capítulo 14. Quem fala em uma determinada língua, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então Paulo ele faz uma diferença, né? Ele está dizendo que quem fala em uma determinada língua vai edificar a si próprio. Ele não está edificando a igreja em geral. Aquele que fala em línguas estranhas, né? Isso aqui é uma edificação pessoal, não é uma edificação para a igreja. Diferentemente de quando eu falei, né? Lá quando Deus dá um dom, dá uma língua diferente, né? De variedades de línguas, e há um dom ali onde Deus dá a interpretação naquelas línguas,
e é uma interpretação para edificar a igreja. Há uma mensagem ali naquelas línguas para a igreja. Mas o falar em línguas, ele é para edificação da pessoa. Então, quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Então, eu tô orando ao Senhor, estou orando em mistérios ao Senhor. O Senhor está tirando as imperfeições, o Senhor está me preparando para o ministério, o Senhor está me capacitando para o ministério, né? Então, que isso fique bem claro, queridos. No versículo 5 diz assim: Gostaria que todos vocês falassem línguas, todavia muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. O apóstolo Paulo aqui está trazendo muita questão do dom da profecia junto, né? Mas eu quero me deter. Mais para frente a gente vai estar estudando o dom da profecia. Eu quero me deter no dom de línguas. Paulo está dizendo aqui, né, queridos, que nós precisamos cuidar muito desse dom. Cuidar por quê? Porque há pessoas que eles acabam indo na igreja, elas acabam se escandalizando por não entenderem o que está acontecendo. Mais para frente ali o apóstolo Paulo ele vai dar instruções até mesmo para que se tenha muito cuidado no uso desse dom. Ele vai dizer, olha, se vocês estão falando em línguas na igreja e não tem quem interprete, fala para ti, né? Não precisa estar falando para que todo mundo ouça, porque as pessoas não vão estar entendendo. Aquilo ali é uma comunhão entre você e Deus. É lógico, né, queridos? Nós não vamos limitar o Espírito, né? Nós não vamos limitar o Espírito, o dom da língua. Então, quando o dom se manifesta ali, nós vamos falar em línguas estranhas, mas Paulo ele dá uma instrução que é para a gente ter um cuidado muito grande com ele na hora de usar. Porque, queridos, a Bíblia é clara, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo me controlar, eu perco o controle. Alguma coisa está errada se você perde o controle, porque o Espírito é sujeito ao profeta. As línguas são sujeitas à pessoa. Então eu posso falar línguas agora aqui, e assim que eu quiser eu posso parar, né? Porque ela é uma edificação minha. Eu estou me edificando, eu posso ter esse controle. Não, isso aqui não é controlar o Espírito Santo de maneira nenhuma. A gente tem que cuidar esse dom quando a gente usa ele na igreja, para que pessoas que não compreendem o que está acontecendo ali não se escandalizem e até mesmo deixem de ir na igreja. Lógico, quando o Senhor fala conosco, quando nós sentimos a sua presença, quando nós sentimos a sua unção, né, nós vamos falar em línguas. É natural que isso aconteça. Mas o apóstolo Paulo, ele fala ali que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, por quê? Porque está edificando você. Não está edificando quem está na sua volta. Então, queridos, é um conselho que eu dou para você. Se você não é batizado no Espírito Santo, procure o batismo. Se você ainda não tem o dom de línguas na sua vida, procure esse dom. Busque esse dom, porque esse dom ele pode mudar completamente a sua vida. Ele pode mudar completamente seu ministério pessoal. Eu tenho vários testemunhos de homens, né, que se trancaram em quartos, começaram a falar em línguas estranhas com Deus, e Deus mudou completamente o ministério deles. São homens hoje que estão nas nações, são homens que têm ministérios grandes, extraordinários, mas tudo começou por eles se trancarem no quarto e começarem a falar em línguas, né, e se edificar. E Deus colocou dentro deles um ministério precioso. Então, se você me perguntasse assim, qual o conselho que você tem para me dar, pastor? Eu diria para você, busque todos os dons, mas busque também o dom de línguas. Busque o batismo no Espírito Santo. Busque esse dom, busque a variedade de línguas, busque o dom de interpretação de línguas, porque isso aí vai abrir para você um leque de um ministério que você não tem nem noção. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Mais uma vez, eu gostaria que você
desse um like ali, né, compartilhasse este vídeo, se inscrevesse no nosso canal e que nós possamos estar cada vez mais aprendendo do Senhor, aprendendo com o Espírito Santo. Né? São estudos bem simples, não são demorados, mas que eu tenho certeza que se você colocar em prática na sua vida, você vai ver uma mudança extraordinária. Que Deus te abençoe no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.